estrutura, né? Como é que funciona em relação a auxiliar administrativo, né? No curso de auxiliar administrativo, a questão da informática, as noções de informática. Por quê? Porque é extremamente importante, como eu disse a vocês, na aula presencial, o auxiliar administrativo, a pessoa que trabalha numa empresa, é extremamente importante. Eu acho que nem é importante, é requisito básico ela ter duas coisas: saber ler e escrever adequadamente e saber trabalhar com informática adequadamente. Se você não sabe trabalhar com Word, se você não sabe trabalhar com Excel, e se você não sabe trabalhar com, no caso, Windows, que é o sistema operacional mais usado, dificilmente você vai conseguir uma vaga em qualquer empresa. Eu acho que é mais importante você saber trabalhar com informática, acho que talvez até escrever, porque no Word tem corretor ortográfico. Né? Então, é bem possível que seja mais importante você trabalhar com informática. Agora, por quê? Por que isso? Porque, como a gente já viu, o nosso mundo hoje está na era da informação. Né? Nós estamos trabalhando hoje, tudo é a base de dados. Né? Você tem um celular que não sai de junto de você, que você faz tudo com ele, certo? Computador, tablet, notebook, seja lá o que for, você tem uma estrutura, tudo a nível de dados, tudo a nível de informática. Então hoje, obviamente, uma empresa para trabalhar, né, para fazer qualquer tipo de ação, com certeza ela vai ter que estar dentro dessa área informatizada, certo? Então, assim, a palavra informática pode ser traduzida como a ciência que trata e usa a informação. Alguns anos atrás, saiu uma publicação no New York Times, né, num jornal americano, dizendo que uma pessoa lá na Idade Média, né, em 1300, 1200 depois de Cristo, certo? Tudo que ela sabia na vida dela, toda a informação que ela conseguiu arrecadar na vida dela era menor do que uma informação de um jornal dos anos 90 do dia de domingo. Então, o jornal do dia de domingo, do New York Times, tinha muito mais informação do que toda a vida daquela pessoa. Tudo que ela poderia arrecadar de informação, o jornal tinha mais. Isso nos anos 90. Imagine hoje que nós saímos da questão do jornal em papel e pulamos para a era da informática. Então, hoje, toda a informação é gerada de forma absurda. Então, tudo que você imaginar, você consegue trabalhando na questão da informática. Diz o seguinte, vocês já ouviram falar, né, que é, né, o dicionário, certo, é o pai dos burros, né? Então, a informática hoje, o Google, né, seria o pai dos ignorantes. Como assim? O que é ser ignorante? Ignorante é você ignorar alguma coisa. Então, eu sou ignorante em medicina. Então, eu não entendo nada de medicina, certo? Então, você pode ser ignorante em genética, você não saber nada de genética. Então, ignorante não quer dizer que você é ignorante. Isso não é uma ofensa. Isso é uma contestação. Você é ignorante de muitas coisas. Eu sou ignorante de muitas coisas, certo? Então, o Google, eu brinco que é o pai dos ignorantes por isso. Porque tudo que você imaginar, você encontra no Google. Tudo que você imaginar, você pode achar no YouTube. Então, exemplo, se você quiser agora botar lá no Google, né? Você tem uma geladeira, certo? E você fez alguma coisa errada na geladeira. Era um botão que você não tinha que apertar. Você vai lá no Google, ou melhor, no YouTube, você coloca lá
a marca da geladeira e o que aconteceu. Com certeza vai ter um vídeo de alguém explicando como você resolver aquela situação. Qualquer coisa que você imaginar. Então, é muita informação, certo? Então, nesse sentido, a gente tem que estar também vislumbrando que essa informação vai chegar para a gente sempre. Então, assim, em tempos atuais, imaginamos o mundo funcionando sem a presença da informática e dos computadores. É algo bastante difícil, pois as atividades de trabalho, comunicação e lazer estão cada vez mais dependentes desses equipamentos. E é verdade, como eu falei a vocês, dificilmente alguém hoje não tem um celular, né? Mesmo de uma baixa renda, digamos assim, tem um celular. Por quê? Porque esse celular hoje não é para você ver série, não é para você baixar aplicativo para ficar jogando, não. É um instrumento de trabalho. Hoje, pouca gente, você pode ver, talvez você possa ver, pouca gente tem telefone fixo. Quem é que você conhece aí que tem telefone fixo dentro de casa? Pouca gente. Por quê? Porque a maioria hoje trabalha com o celular. Porque o celular é um instrumento de trabalho. Você que trabalha com o celular, você pode ser encontrado em qualquer lugar. Então, se eu trabalho de forma autônoma, se eu sou como nós tivemos aí, né, um rapaz, o nosso professor de pedreiro e pintor. Então, ele trabalha para as pessoas. Então, as pessoas têm que entrar em contato com ele. Então, ele tendo um celular, aonde ele estiver, a pessoa vai encontrar ele. Então, se ele estiver fazendo um trabalho num determinado povoado, aí ele vai, o de outra pessoa que está em outro povoado, vai achar ele pelo celular. Ele vai dizer, não, eu estou aqui terminando o serviço, amanhã eu estou aí. Pronto, já vai novamente para um outro serviço. Então, hoje é extremamente importante a pessoa ter um celular. E também tem aquela questão, as coisas vão mudando e essa mudança gera situações que possa dizer inimagináveis há pouco tempo atrás. Então, quem é que iria imaginar, eu, por exemplo, eu nos anos 90, se alguém me dissesse que eu teria um telefone e nesse telefone eu não ia fazer ligação, eu ia chamar a pessoa de maluca. Eu não ia acreditar. Eu ia dar risada da cara dessa pessoa. Como é que eu tenho um celular? Desculpe, celular não, que nem existia celular, basicamente. Como é que eu teria um telefone, que no caso hoje é o celular, mas eu não iria imaginar em celular nos anos 90, né? Então, como é que eu ia ter um telefone e esse telefone não ia fazer ligação? Não tem como, né, você imaginar isso. Agora, hoje, é normal. Todo mundo tem um telefone que pode fazer e receber ligação, mas praticamente ninguém o faz. O pessoal usa o quê? Mais aplicativos de mensagem. Seja WhatsApp, seja Telegram, seja Facebook, seja Instagram, seja lá o que for, né? Mas vocês utilizam toda a forma de comunicação voltada basicamente pelo celular sem fazer ligação. Então, eu só recebo ligação hoje de pessoal querendo me cobrar alguma coisa. Ou, né, ou então querendo pacote de dados. Então eu tenho pacote de dados de uma operadora, essa operadora querendo me ligar para que eu melhore o pacote, ou outras operadoras querendo que eu mude para elas. Então, das 10 ligações que eu recebo por dia, 9, praticamente até 10, são desse tipo de coisa. Raramente eu recebo uma ligação de uma pessoa, certo, que está querendo falar comigo. Geralmente essa pessoa que quer falar comigo me manda um zap, me manda uma mensagem por zap, um áudio, seja lá o que for, certo? Mas dificilmente alguém me liga. E geralmente quem quer me ligar passa um zap antes perguntando se eu posso atender. Entendeu? Então tem isso também. E eu também faço isso.
Muitas vezes eu estou querendo falar com a pessoa, eu passo um zap perguntando, posso te ligar? Né? Porque hoje, como a gente está muito atribulado nos nossos afazeres, muitas vezes a gente não quer perder tempo, digamos assim, no telefone. Porque hoje em dia você pode passar uma mensagem de zap, certo? E a pessoa vai ouvir. Agora, o seguinte. Peraí. Agora, o seguinte. Infelizmente também existe uma situação em que a pessoa ela fica muito agoniada, vamos dizer assim, né? Fica impaciente. Então eu costumo dizer que celular, WhatsApp, não é telefone. WhatsApp é sistema de mensagem. Então não quer dizer que você me passou uma mensagem ou um áudio agora e eu tenha a obrigação de ver isso agora e responder no mesmo minuto. Não tenho. Então, muitas vezes, muitas pessoas ficam retadas comigo porque me manda mensagem, eu vejo a mensagem, certo? Mas como eu estou ocupado fazendo outra coisa, eu não respondo. Aí a pessoa lá vê que ficou azulzinho, né, que eu vi a mensagem e não respondeu. E fica agoniado, fica reclamando porque eu não respondi. Aí eu digo, se você quisesse falar alguma coisa urgente comigo, você colocaria na mensagem. Márcio, posso te ligar? É urgente. Pronto, eu atenderia. Ou então me ligava direto, certo? Nesse sentido, eu ia atender sem problema. Agora me passa a mensagem. Bom dia, como vai? Pronto, eu li. Se eu tiver desocupado, eu vou responder. Oi, tudo bem, vou bem. Mas se eu estou ocupado, eu só vou responder quando eu posso. E esse quando eu posso é 10 minutos, 5 minutos, 1 hora depois. Entendeu? Então as pessoas têm que entender que nessa época, né, nessa era da informação, as coisas não podem ser como a gente quer. A gente tem que respeitar o outro. A gente tem que respeitar o tempo do outro. Então, se o outro está ocupado e não pode atender, não pode passar mensagem, você espera. Porque se for urgente, aí você passa. Ah, eu preciso falar com você agora. Pronto. Aí eu vou lá e ouço. Certo? Mas se não fez, espere. Não tem problema. Ninguém vai morrer por isso. Entendeu? Se for para morrer, me avise, né, que é uma coisa urgente e a gente vai resolver. Mas se não, vamos ter paciência. Que é isso que a gente está precisando nesse momento. E aí é que no caso, né, no curso que a gente vai falar agora sobre a informática, a gente vai ver a questão da comunicação, né, do computador em si também. Vamos lá? Comunicação e redes sociais. Como eu falei, aí está alguns exemplos de redes sociais, certo? Que a gente utiliza hoje em dia. Muitos não utilizam metade disso, muitos utilizam tudo isso e às vezes ainda está faltando coisa para ele fazer, né? Eu não utilizo basicamente quase nada disso. Eu utilizo aí o WhatsApp, o Facebook e o Instagram, só. O resto eu não utilizo. TikTok, seja lá o que for aí, não utilizo, só uso esses. Por quê? Porque neste momento é o que eu preciso. Eu não vou precisar de mais. Mas muita gente tem de tudo. Tem Twitter, né? Tem TikTok, tem seja lá o que for. Então eu não tenho essa necessidade. A outra pessoa pode ter, certo? Assim, e o YouTuber também, mas o YouTuber é mais também pela questão profissional. Então tudo que eu tenho aí é profissional, que é o Instagram, o Facebook, o YouTuber e o WhatsApp. Então é a nível profissional. Outras pessoas vão ter que ter o Twitter também a nível profissional. Então eu não estou dizendo aqui, o Telegram também, então eu não estou dizendo aqui que você não possa ter ou simplesmente não queira ter. Ou é normal, todo mundo pode ter o que for, certo? Mas eu digo o seguinte, você tem que ver que você não precisa ter tudo, ok? A história da computação. Então nós vamos entender hoje o que é um computador, certo? Porque é uma estrutura que você tem que dominar, entender pelo menos como funciona, para que quando você for trabalhar numa empresa, você ter uma noção de como trabalhar na era digital, certo? Então o computador digital surgiu no fim do século XX. Lá em 1900, ele começou a ser trabalhado em forma mecânica e quase digital, né?
e proporcionaram o armazenamento de dados exclusivamente em forma de número. Então, como assim? Se você for olhar aqui nessa tabela, essa aula vai ser um pouco maçante, viu, minha gente? Vai ser um pouquinho mais trabalhada nos números, né? Nas questões mais, talvez se vocês nunca viram, é estranho que a gente fale aqui. Mas é importante que você tenha a noção do que você está fazendo e do que você está trabalhando, né? Então, como você pode ver aqui no quadro, né? É o sistema binário. Vou utilizar aqui, ó, o mouse aqui, ó, sistema binário, certo? Aqui, vamos lá, aqui o sistema binário, ok? E o que quer dizer o sistema binário? O computador, ele trabalha com energia elétrica, certo? E todo o sistema binário, ele também trabalha, no caso do computador, com energia elétrica. Então, o que acontece? Eu não vou entrar em detalhe, né? Apesar de eu ser tecnólogo, né? Ter trabalhado com isso, mas só para você entender, basicamente, existe um componente na eletrônica chamada diodo, que ele trabalha com voltagem sim e não, ou ligado ou desligado, né? Então, o que acontece? Como você pode ver aqui, ó, isso aqui quer dizer justamente isso, basicamente, bem grosseiramente. O 0 quer dizer desligado e 1 quer dizer ligado. Então, a linguagem binária é a linguagem que você vai trabalhar com dois números, no caso, né? 0 e 1. Então, o 0 quer dizer 0, 1 quer dizer 1. O 2 quer dizer 1 e o 0. O 3, 1. Então, se você for ver e for seguir essa lógica aqui, ó, você vai ver todas as numerações. E aí, o 100 vai ser 1, 0, 0, 1, entendeu? Então, a quantidade de 1 ligado e desligado é que vai fazer a linguagem binária do computador. Deu para entender? Não. Calma, vamos lá. Não precisa se esguailar, não precisa se preocupar, que é só para você ter uma noção de como funciona, não é para você entender exatamente como quer que funcione isso, entendeu? Eu só quero dizer o seguinte para você, que fique claro. A linguagem do computador é uma linguagem elétrica, que vai trabalhar dentro dele, certo? Os números formados dentro do computador são esses números aqui, ó. Ele vai entender isso aqui, ó. Isso aqui é o código que o computador vai entender. Você não precisa entender, mas o computador vai entender isso aqui, ok? Então vamos lá. Então, assim, o primeiro computador, digamos assim, primeiro realmente funcional, foi o ENIAC, que é Electronic Natural Integrado, Analisado, né? Aqui, desculpe. O primeiro computador foi o ENIAC, certo? Esse ENIAC, ele pode se dizer que ele foi o primeiro computador que utilizou todas as formas elétricas e digitais em um computador. Como vocês podem ver aí nas fotos, isso aí não é vários computadores. Isso aí é um computador só, certo? E outra coisa, não é só isso. Isso aí é a parte funcional do computador. Na verdade, como que eu quero dizer com isso? Porque esse computador, na verdade, era um prédio inteiro de 2 andares. Então hoje você tem um celular do tamanho da sua palma da mão, que faz inúmeras operações. Imagine um computador do tamanho, um celular, do tamanho de um prédio de 2 andares. Era esse o computador, que era esse ENIAC. Para você ter uma ideia, como vocês já viram, né? Se vocês já viram computadores, você viu que o computador no fundo tem um ventiladorzinho para resfriar ele, não é isso? O ENIAC, que vocês estão vendo aí, certo? Ele, na verdade, desviava um rio mesmo, para o rio pegava uma parte do rio para entrar na tubulação, para resfriar as válvulas que trabalhavam nesse computador e saíam do outro lado do prédio a água quente das válvulas que eram resfriadas. Válvulas eram equipamentos parecidos com lâmpadas, que faziam se desligar e ligar, como eu te falei, né? O 0 e 1, 0 e 1. Então, como ele era parecido com a lâmpada incandescente que você tem hoje, né? Então, a lâmpada incandescente que você vê, ela esquenta. Imagine milhares de lâmpadas tudo juntas
Imagine o calor que não faz, era esse o problema, certo? Então ele era projetado para quebrar códigos de comunicação e executar cálculos de artilharia, certo? Então, na Segunda Guerra Mundial, esse computador foi projetado para quebrar os códigos dos alemães, certo? Tem até filme sobre isso, sobre o primeiro computador, e mostrando essas questões, né, de como o computador trabalhava. Agora tinha os prós e os contras. Qual era o pró? O que funcionava? Ele era extremamente preciso, como um computador que é hoje, certo? A precisão dele não tinha como negar, não tinha como chegar nada perto da precisão dele. Nada na época chegava tão perto da precisão de um computador, certo? O problema é que qualquer coisinha ele dava pau. Imagine um monte de milhares de lâmpadas que seriam as válvulas. Se uma queimasse, você tinha que trocar e começar tudo de novo. Imagine o trabalho que dava. E outra coisa, quando você pega uma calculadora qualquer, uma calculadora de mão, e você coloca lá 2 mais 2 igual, quando você clica no igual, automaticamente já aparece lá o 4, não é isso? Seja na calculadora no computador, seja a calculadora no celular, aonde for, né? Aí não. Quando você botar 2 mais 2 igual, ele levava, sei lá, não vou chutar agora, que eu não vou lembrar, mas ele levava 1 minuto para dar o 4. Imagine a demora de você fazer um cálculo preciso. Muitas vezes você fazia todo o procedimento de cálculo e jogava no computador, ele só ia entregar no outro dia. E isso não podia queimar equipamento nenhum, porque se queimasse você ia ter que começar tudo de novo. Aí você diz, porra, tem um trabalho desse todo, para quê? Justamente, esse trabalho todo era porque o computador era extremamente preciso e ele quebrava códigos que outros equipamentos não conseguia. Por isso que ele é importante, por isso que ele foi importante, certo? Então, é sim a importância dos computadores na época da Primeira Guerra Mundial, certo? Vamos lá. Então, como é que funciona o computador? Basicamente, ele trabalha bem sucintamente com duas situações. É o hardware, é a parte física do computador, aquela que você pode tocar. Então, tudo que você pegar é o hardware, né? É ele quem permite a entrada de dados no computador e processa e permite a saída de informações. Como assim? Vamos ver daqui a pouco, certo? E o software? Software é a parte do conjunto computacional que controla as tarefas do hardware. É a parte não palpável, que você não consegue tocar, do computador. É através dele que o computador consegue entender o que o usuário deseja e o que ele faz. Então vamos lá. O hardware, que é o que você toca, é como se for, é o teclado. Pronto, o teclado do computador é o hardware, certo? O software é um programa, é o Windows. O Windows do computador é um software, certo? Mas vamos entrar um pouquinho mais aqui, para a gente entender, certo? Vamos lá. Aqui, ó. Aqui você vê um computador, ok? Esse computador, você está vendo aí todas as partes de hardware, todas não, mas as principais partes de hardware dele. É o que você pode tocar. Então aqui, ó, vamos lá, usando o mousezinho, você tem a placa-mãe, certo? A placa-mãe é a placa onde você vai colocar todos os seus, que a gente chama de periféricos, né? Que você vai utilizar, todos os equipamentos que você vai utilizar aqui, certo? Então aqui, ó, você pode ver que esse local aqui, ó, é o, ó, vamos chegar aqui, o processador. O processador é o cérebro do computador. É ele que vai fazer todas as articulações, todos os programas, todos os cálculos, tudo que é necessário para que o computador conclua a tarefa que você está pedindo. É ele que vai fazer o processamento, entendeu? É esse processador aqui, no caso aqui, ó, Core i7. Então, da Intel, tá vendo? Intel é o fabricante, Core i7 é a marca do computador. Então, ele vai aqui, ó, encaixado na placa-mãe, ok? Aqui, ó, tá vendo? Vamos lá aqui, ó, memória. É a memória do computador, tá vendo?
Isso aqui ó, parece um pente, não parece um pente? Então, justamente, isso aqui se chama pente de memória, certo? Essa memóriazinha aqui, ó, esse negocinho aqui, ó, vai encaixado aqui. Para que serve essa memória? Tudo que você coloca no computador, todos os softwares, né, ela precisa ser trabalhada. Então, exemplo, tudo que você, aqui no caso, eu estou trabalhando com Windows, né? Então, o Windows, que eu estou utilizando aqui nesse computador agora, está gravado aqui, ó, nessa memória. É o Windows que está, é essa memória aqui, ó, que está fazendo esse Windows agora, ó, esse PowerPoint que você está vendo esse slide aqui trabalhar, está aqui dentro, tá vendo? Então aqui é a memória. Do outro ponto, ó, vem o fiozinho, ó, que sai o fio daqui, ó, e encaixa aqui, ó, que é o HD. Esse HD não é encaixado direto da placa-mãe. Vem o fiozinho aqui, ó, vem o fio que sai daqui, ó, e encaixa aqui. Então esse fiozinho aqui, ó, que é encaixado aqui, é o HD. O HD é onde você vai gravar tudo. Então, vamos lá. Imagine o HD sendo uma caixa de sapato. É uma caixa onde você vai colocando todos os programinhas ali dentro. Então o Windows você vai colocar dentro da caixinha, certo? O Word você vai colocando dentro da caixinha. No celular, pronto. O celular, você tem, que a gente chama de memória, né, do celular, é a mesma coisa. No celular você tem a memória que vai trabalhar essa ação dos aplicativos, mas dentro do celular tem um local que é guardado todos esses aplicativos, que vai funcionar quando você pede ele. Então, exemplo, eu não estou utilizando agora sei lá, né, o WhatsApp, eu não estou utilizando agora no celular, mas ele está guardadinho lá no celular. Quando eu vou precisar, ele pega esse WhatsApp que está guardadinho e joga na memória do celular para eu poder trabalhar, entendeu? Então, esses softwares ficam gravados aqui dentro, ó. E aí, quando eu desligo o computador, tudo que está gravado aqui, esse slide, o Windows, ele é apagado. Tudo que está aqui dentro, ó, ele apaga. Pronto, apagou, beleza. Aí ele fica guardado aqui. Quando eu ligo o computador de novo, o processador vai pegar todas aquelas informações que estão aqui dentro, ó, e vai jogar para cá, ó, de novo, para a memória, para a gente poder instalar o Windows na memória aqui, para a gente possa utilizar. Então ele vai inicializar o Windows, vai inicializar o Word, para a gente poder trabalhar no computador, certo? O mouse, vocês já viram que você trabalha com ele. O teclado também, você trabalha para digitar, certo? O monitor é o equipamento que você olha, né, as informações que saem do computador. O pendrive é como se fosse um HD, só que ele é externo, você pode tirar e andar para lá para cá, entendeu? Então, nesse caso, você tem aqui a base do computador, certo? Então, aqui você tem onde você vai encaixar tudo, né? Aqui, ó, você vai encaixar o monitor ou nesse, tá vendo? Aqui as entradas. Aqui você vai encaixar os pendrives, aqui você vai encaixar o som, né, o microfone, tá tudo aqui bonitinho. Então aqui, ó, é o principal que você vai trabalhar. E eu só não falei da BIOS, porque a BIOS não é a coisa que vocês vão precisar saber o que é, né? Mas a BIOS é onde está guardado a data, a hora e outras coisinhas que não é necessariamente interessante para vocês aqui agora. O que vocês precisam saber é: existe o processador, que faz todo o processamento do computador. Existe a memória, que é aonde vai ser jogado todos os programas para você trabalhar. E esses programas ficam guardados no HD. Pronto. E o resto é o que você vai trabalhar. O mouse, que eu estou utilizando aqui agora, para mexer o ponteiro. O teclado para você digitar. O monitor para você ver a saída das informações. E o pendrive para você guardar também as informações que podem estar também gravadas no HD, como um gráfico, como uma planilha de Excel, um documento do Word, fica tudo gravado aqui dentro, ok? Vamos lá. Então, basicamente, o computador ele é visto nesse gráfico aqui. Como assim? Você pode ver aqui o hardware, tá vendo? O hardware, ele é o componente do computador, que eu te mostrei agora. A microprogramação,
e a linguagem da máquina. E isso é que eu falei. Então, isso aqui, ó, quem vai trabalhar é o computador, não é você. A linguagem da máquina, né, a microprogramação é dentro do computador. É a BIOS que vai trabalhar, é a memória RAM que vai trabalhar, certo? Você vai trabalhar, ó, a partir desse aqui, ó, programas e sistemas, que é o sistema operacional, que a gente vai trabalhar daqui a pouco. Vou mostrar na prática, né, o sistema operacional, ok? Que aí no caso aqui é o Windows. E aí você vai trabalhar com outros programas, que é um interpretador de comandos, que na verdade você vai utilizar a partir do teclado, os compiladores, que você vai diminuir, digamos assim, as informações que você tem, para você trabalhar onde? Aí sim, nos programas e aplicativos que você tem no computador, que é o que? O navegador de web, na internet, o editor de texto, que é o Word, e os programas, e o reprodutor de vídeo, de áudio, que você pode ouvir uma música, assistir um filme, né? Trabalhar no Excel, trabalhar em programas de imagem, seja lá o que for. Então, basicamente, você vai trabalhar nesse daqui, no sistema operacional, certo? E nesse azul mais escuro, que é onde você realmente vai trabalhar, que é aonde você vai estar atuando dentro da empresa, né? Cada empresa vai ter um programa, um aplicativo específico para você trabalhar. Aí depende de onde você vai. Se você trabalha numa área, se você for auxiliar administrativo, que vai trabalhar, sei lá, numa área mais de texto, como, sei lá, uma advocacia, né? Num escritório de advocacia, você vai utilizar muito Word, né? Muito texto. Mas se você for trabalhar num local que vai utilizar muito cálculo, muitas planilhas de cálculo, você vai trabalhar com Excel. Se você for trabalhar em um ambiente mais de informática, né, de internet, você vai trabalhar muito com os navegadores de internet, ok? E se você for trabalhar numa área mais lúdica, né, de culturas, de coisas, você pode trabalhar com áudio e vídeo. Então depende de onde você vai trabalhar, para você focar no que você vai querer aprender e se especializar, certo? Então vamos lá. Software, como eu falei, você tem o sistema operacional, né, que são os softwares que controlam todo o funcionamento do computador, do hardware. Então aqui nós temos 4 tipos de sistemas operacionais. Tem outros, mas são os mais populares. O primeiro é o Internet, o primeiro é o Windows, né? Você tem o Windows, anteriormente era o Windows 95, depois veio outros Windows. Então esse que está no meu computador é o Windows 7 e nós já temos o Windows 10 também, que é o mais usual hoje, que é o Windows 7 e o Windows 10. Esse Windows é o sistema operacional mais usado no mundo, ok? Você tem o Linux, que é um sistema operacional de software livre, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Você tem o sistema operacional OS, que é dos computadores da Macintosh, que são computadores específicos, né, com a outra estrutura de hardware, só deles, então ele tem um sistema operacional só deles. E hoje em dia você tem o Android, que é o sistema operacional da maioria dos celulares, né? Apesar de que tem alguns celulares que também trabalham com Windows, certo? Mas 90 hoje, assim como o Windows domina a área de sistema operacional de computadores, o Android praticamente domina o sistema operacional de interfone ou de telefones celulares, entendeu? Então vamos lá, como eu falei, sistemas operacionais e agora aplicativos de escritórios. Então assim, quando você instala o sistema operacional, ele vai fazer a inicialização do seu computador. Depois que iniciado, você vai entrar num aplicativo específico. Então, esses aplicativos específicos são softwares que realizam as tarefas comuns de um escritório. Como criação de documentos e textos, planilhas de cálculos, agendas e apresentações. Dentre esses aplicativos do Office tem o Word para texto, Excel para planilhas e cálculos, né? PowerPoint para apresentações. Você tem outros programas que fora da família Microsoft, mas você tem
programas de edição de texto, como o OpenShort, né? Você tem programas que vai trabalhar com imagem, que é o GIMP. Então tem infinidade de programas que você pode trabalhar. Se você for trabalhar na área de design, tem o Photoshop, tem o CorelDRAW, entendeu? Então depende de onde você vai trabalhar. Então dependendo da sua temática, certo? Você vai trabalhar numa opção mais específica, como aqui no caso, ó, aplicativo de gestão. São softwares desenvolvidos especialmente para gerenciar as informações de uma determinada empresa. Como assim? São softwares específicos para aquela área. Então você pode criar um software específico para a área de financiamento, de financeiro, desculpe, né? Para você trabalhar com financeiro, vai ter um software específico para aquilo. Você pode contratar uma empresa para criar um software para você para aquilo, assim como um software de logística também, um software para medicina, né? Para quem trabalha com cientistas que trabalham especificamente com aquela área, pode se desenvolver um software específico para isso, entendeu? Como eu disse, você pode ter vários softwares, né, específicos para a empresa, dependendo da empresa. Então, tem empresas que foram criadas para desenvolver esse software, tanto no computador, mas principalmente hoje nos celulares. Você vai lá na Google Store, né, você vai ver uma infinidade de programas, tudo que você imaginar, de jogo, de tudo, para uma determinada ação. Você tem software para medir seus passos que você está andando numa caminhada ou num exercício físico, entendeu? Você tem software para ver a questão sei lá, de qualquer coisa que você imaginar, né? Se você for lá no Google, não, no Play Store, você vai ver inúmeros aplicativos de banco, de o que você imaginar, certo? E aí são específicos para essa área, ok? Então vamos lá. Como eu falei, a diferença entre software livre e software proprietário. O nome já praticamente já diz. O software proprietário é um software que existe um dono. Como vocês podem ver aqui, ó, o Windows. Então, o Windows existe um dono. E o dono, que é Bill Gates, você tem que comprar esse software na mão dele. Então, se você não tiver comprado esse software, você basicamente não vai ter esse software no seu computador. Obviamente que a gente vai falar dessa questão agora do software pirata. O que é o software pirata? Nada mais é do que um software original. Vamos pegar assim, um Windows. Eu pego o Windows de Bill Gates, né, o software proprietário, e quebro todas as questões de segurança, de senha, de tudo, e vendo esse software. Eu não posso vender esse software porque ele não é meu, né? Mas se eu quebro todas as estruturas dele e vendo sem precisar de senha, essas coisas, eu estou ganhando dinheiro em cima desse software. Então eu estou pirateando esse software, certo? Então hoje uma boa parte de todos os Windows é pirateado. Dificilmente alguém compra um Windows, certo? Quando você compra um notebook na loja, ele já vem com Windows. Aí é uma coisa, ele já vem com Windows. Mas se você dá um problema no seu Windows, você vai numa loja, ou na loja não, numa assistência técnica, e aquela pessoa não comprou o Windows, ela provavelmente vai botar um Windows pirata no seu computador. Há algum problema nisso? Não. Não tem nenhum problema, teoricamente, né? Não legalmente, porque eu digo assim, não tem nenhum problema a nível de hardware e software. Por quê? Porque o programa é o mesmo do original. A diferença é que ele quebrou os códigos para senha e essas coisas. Entendeu? Então, necessariamente não vai ter problema para o seu computador. Mas ele é pago. Então, basicamente, existe muitos softwares pagos. Você vai também no seu celular aí, ó, você vai lá no Play Store e vai existir inúmeros softwares que para você baixar você tem que pagar. E isso são softwares proprietários, né? Mas mesmo assim, você vai lá no seu celular
e tem muito software que não é pago. Esses são softwares livres. E um software livre que é bem discutido, bem famoso, é justamente o Linux, que é um sistema operacional, e o símbolozinho dele, ó, é um pinguinzinho, certo? Linux é um sistema operacional basicamente com a mesma funcionalidade do Windows. Ele que faz o computador ligar, ele que faz o computador ter essa plataforma gráfica que você está vendo aqui. Então, quem faz isso é o sistema operacional, certo? A diferença é que com o Windows, você não pode mudar nada no Windows. Ele já vem ali fechadinho e você não pode mudar nada. Você vai trabalhar com ele. No Linux, não. Como ele é um software livre, você pode mudar o que você quiser no sistema operacional. Você pode botar outras funções. Então, exemplo, vamos lá. Aqui no Windows, se você quiser, você vai lá e você entra na calculadora que tem no Windows, né? Isso só tem aquela calculadora, você não pode mudar, certo? No Linux você pode criar uma calculadora totalmente diferente. Se você estiver trabalhando com software, se você souber, você pode fazer o que você quiser, uma calculadora totalmente diferente do seu jeito. Por quê? Porque você sabe trabalhar com a questão do software, do programa, e aí você pode mexer. No Windows você não pode, certo? Então vamos lá. Software vírus de computador. Assim como os piratas, né, como eu falei, existe também o software que a gente chama de vírus. Como assim? É considerado vírus um programa malicioso, que muitas vezes, por seu tamanho reduzido, passa despercebido e infecta os sistemas de demais computadores, certo? Vamos lá. Como assim? Como eu disse, tudo no computador é software, certo? Que você não pode tocar, digamos assim. Tudo que está no computador que você não pode tocar, que são os programas, são software. Então, o vírus nada mais é do que um software. Nada mais é do que um programinha. Entendeu? Então, exemplo, como vocês podem ver aqui na tela, ó, aqui, ó, essa parte aqui são linguagens de computador. Tá vendo? Então, o vírus nada mais é, teoricamente, bem simplesinho, dizendo assim, ó, um programa que diz assim: entre no HD e apague todas as informações. Pronto. É só isso, basicamente, o que um vírus faz, né? Esse que manda apagar. Ele só tem essa instrução. Então, o vírus, como eu falei, é basicamente um programinha como outro qualquer. Então, ele vai dizer assim, ó, quando você clica no programinha desse vírus, né, desse programinha, ele vai dizer, vai lá e apague tudo que tem na HD. Ele vai lá, apaga tudo que tem na HD e você perde tudo, né? Outro vírus pode dizer assim, vá lá e vá na BIOS do computador e apague tudo. Então, quando ele faz isso, a BIOS, como eu falei, é ela que tem todas as informações de data, hora, de qual é o HD, não sei o que. Ele vai lá e apaga tudo. Então, o seu computador não reconhece nada. Então, é um outro problema que você tem. Como é que você faz isso? Como é que você repara isso? E existe os antivírus, né? São programas, não, são aplicativos, certo? Que reconhece esses vírus. Então, são programas desenvolvidos para detectar a ameaça de vírus e eliminá-las. Você tem o Norton, a AVG, o Avast, McAfee, o Panda, certo? Então, são programas em que ele vai ler esses códigos aqui, tá vendo? Esse tipo de código, vai reconhecer que esse tipo de código é específico de vírus e vai lá e vai dizer, ó, isso aqui é um vírus. Aí o antivírus vai lá e apaga esse programa. E aí você diz, ah, mas aí o que tá? O que aconteceu foi o seguinte, eu sem querer cliquei no vírus e ele deu problema. O que é que eu faço? Bom, dependendo do vírus, você passa o antivírus e resolve. Mas às vezes não resolve. Você vai ter que formatar todo o seu HD, né? Você vai apagar todo o sistema operacional e recomeçar tudo do zero, reinstalar tudo de novo. Olha o trabalho que você vai ter, entendeu? Então, muitas vezes, é recomendável você fazer o backup de sua máquina. O que quer dizer isso? Você gravar tudo que tem de importante fora do computador. Num pendrive, num CD, seja lá onde for, você vai gravar essas informações importantes para que se o vírus aparecer e danificar seu computador, você vai ter que reinstalar tudo de novo, né? E aí
vai perder, ok? E aqui, ó, é a cara do Windows. Então, esse aqui é o Windows 7, é a cara do Windows. Você está vendo aqui, ó, quando você clica, aparece o menu, certo? As funcionalidades dele, ok? E o que a gente vai ver aqui agora, certo? Então, vamos praticar. Olha a imagem que tem. Então, aqui é o papel de parede dos personagens da Marvel, né? Então, o que a gente vai ver? O Windows, certo? Como eu falei a vocês, ó, eu vou clicar aqui, ó. Aqui é o Windows 7, certo? Ele vai me mostrar aqui nessa barra tudo o que eu vou precisar fazer. Ele vai me mostrar os principais programas, mas esses não são todos, são alguns. Se eu clicar aqui, ó, em todos os programas, ele vai aparecer, ó, todos os programas que eu tenho no meu computador. Então, muitos aqui eu utilizo e muitos eu utilizo muito pouco. Então aqui, ó, eu vou abaixando aqui, ó. Vou abaixar. Aqui estão os programas dentro das pastas, certo? Então cada pasta, aqui ó, é o programa específico. Aqui você, se você quer clicar aqui, ó, aqui já é o programa. Vamos lá, peraí rapidinho. Deixa eu subir aqui, ó. Aqui você já tem os programas específicos. Se eu clicar aqui, o programa já vai entrar. Os programas que a gente utiliza mais, tá vendo? Você tem os programas todos, que eu clicar aqui, ó. Então como eu falei, ó, se eu clicar aqui, ó, em algum desses programas, vou clicar aqui no Everett. O que é isso aqui, ó? Vamos lá? Você vai ver, ó. Sim. Esse aqui é um programa de busca. Como assim? Tudo que eu tenho no meu computador, ó, ele vai mostrar. Então, se eu quiser, eu não sei, eu esqueci onde foi que eu coloquei o certificado. O certificado de vocês. Aí eu vim aqui, ó. Por que eu... Aqui, certificado. Pronto, aí, ó, tá vendo, ó? Tudo que tiver no meu computador de certificado, ó, ele vai achar. Tá vendo? Ó, quanto certificado eu tenho. Ave Maria, que é de vocês de todos os cursos. Entendeu? Então, isso aqui serve para isso. Então, eu tenho esse programinha aqui que me faz achar, porque aqui, ó, aqui você pode fazer isso aqui também, ó, certificado. Só que você vê, ó, que ele é muito, ó, a diferença, ele praticamente não achou quase nenhum, tá vendo? Mesmo que eu venha aqui, ó, ver mais resultados, não é a mesma coisa do de lá, tá vendo? Então, aquele é bem melhor do que esse. Então, apesar de você ter programas no Windows que possam te favorecer uma tarefa, mas você tem programas como esse aqui, ó, que você vai ter uma tarefa muito melhor. Ele faz muito melhor o que você precisa, no caso, que é procurar um arquivo, certo? Então aqui, como eu falei, ó, você tem aqui todos os programas. Se você clicar aqui neles, eles vão abrir direto. E você tem as pastas, que essas amarelinhas aqui, ó. Tudo isso aqui é pasta. Se você clicar dentro, o que é uma pasta? Imagine você um classificador. Até o formato dele é de um classificadorzinho, né? Quando você abre o classificador, ó, tem programinhas dentro. Então, aonde você clicar, ó, tem programinhas dentro. Então, se eu quiser entrar nesse programa aqui, ó, eu tenho que entrar aqui no programinha e clicar nele aqui, ok? Se eu uso ele muito, eu, em vez de deixar ele aqui para dar mais trabalho, ó, eu já venho aqui, ó, e já deixo ele na área de trabalho, né? Esse aqui é o sistema operacional, certo? O Windows, que ele é utilizado para você começar a trabalhar no computador. Então, quando você liga o computador, o programa que está gravado no HD, que eu falei, joga o Windows para a memória e ele fica aqui, ó. Tudo que está vendo aqui, ó, tá na memória do computador. Tá lá na memória bonitinho. Então eu vou poder trabalhar, certo? Quanto maior a memória do computador, esse aqui tem 4 GB, 8 GB. Quanto mais, melhor. Como é que eu sei? Você pode vir aqui, ó, no Windows, clica aqui, ó, em computador, clica com o botão direito e vai em propriedades. Quando eu faço isso, ele vai me mostrar o que é que eu tenho no meu computador. Então vamos lá. Aqui, ó, primeiramente ele já me mostra que o meu sistema operacional é o Windows, tá vendo? Então, ó, Windows 7 profissional, certo? Aqui ele mostra que é uma cópia, certo? Original do Windows. Então, aqui, tá vendo, ó? Cópia original do Windows. Então, essa cópia não foi pirateada, certo? Não foi pirateada. Então, aqui você pode ver, ó, a classificação do processador. Lembra que eu falei do processador?
que é o processador que vai fazer toda a instrumentação, né, todos os cálculos, vai fazer tudo no computador. Então, lembra que eu postei naquela figura que era um Corel 7? O meu é um Corel 3, tá vendo? Bem baixinho, ele já é antigo, entendeu? Então, esse aqui não é um computador novo, ele é um computador velhinho, entendeu? Então ele tem aqui, ó, 8 GB de memória, ele está dizendo aqui, ó, 8 GB de memória, um sistema operacional de 64 bits, aí não tem problema para você, certo? O nome dele, casa, certo? Aqui o código dele, se original é esse, entendeu? Então aqui você tem as informações que você pode saber do seu computador. Então se você tem um computador e não sabe o que ele é só como eu falei, você vir aqui, ó, iniciar, onde tem computador, clica com o botão direito, propriedades, e ele mostra a você o que é o seu computador, para saber o que ele tem, ok? Para saber a especificação do seu computador. Então aqui, ó, desculpe. Então aqui, ó, nos meus programas, o que é que eu tenho? Eu tenho um criador de PDF, para transformar qualquer documento em PDF. Eu tenho um de vídeo, para você ver vídeo aqui, para você ver vídeo aqui. Aqui você converte vídeo de um formato para outro, certo? Então são vários programinhas que eu utilizo. Aqui é um scanner, aqui é impressora, scanner. Então tudo isso está dentro do meu Windows. O Windows é que vai estabelecer a informação que eu tenho. Então vamos lá. Como eu falei, esse aqui, ó, que é para você assistir vídeo. Ele está no meu HD, já gravadinho lá, bonitinho. Ele não está sendo utilizado agora. Quando eu clicar nele, o computador, né, o sistema operacional Windows, vai pegar ele que está gravado no HD e vai jogar ele para a memória. Quando ele jogar na memória, ele vai ficar aqui na tela, ó, disponível para uso. Quer ver? E é rápido, quer ver? Pronto. Esse segundo que aconteceu, o computador, o Windows, pegou o programa que estava na memória, ou no HD, e já jogou para a memória RAM. Então, se eu quiser assistir, ó, eu venho aqui e vou querer assistir, tá vendo? Então, ó, eu posso vir aqui, ó, e clicar no qualquer filme ou qualquer aqui, ó, usa idoso aqui, ó, pronto, a aula online que eu deixei ontem, que está na internet. Eu vim aqui, ó. Só vai faltar agora uma aula presencial aí. Aqui, olha, eles vão fazer todo o cuidado para que o idoso, tá vendo, possa ter fisioterapia. Essa aula, as necessidades básicas foi a aula que eu fiz ontem, né, no curso online para cuidador de idosos, e ela está aqui. Então esse vídeo vai passar porque esse programa aqui, ó, ele é feito para isso, entendeu? Então ele vai aqui passar. Então eu vou aqui adiantar, ó, e eu posso adiantar, certo? E dar o play, ó, quando eu der o play, assim, para com esse idoso, justamente por isso. Porque, ok? Eu falei da questão do osso, né? Então esse programa aqui é específico para isso. Eu não vou pegar esse programa aqui, que é para converter vídeo, para assistir. Por quê? Porque ele não foi feito para isso, né? Eu não vou pegar o Word para assistir vídeo, porque ele não foi feito para isso. Então esse aqui é o meu sistema operacional. Então o que você precisa saber dele é isso. É você, ao entrar no Windows, que é ele aqui, você poder trabalhar com o programa que você quer. Então se você vai trabalhar com o Excel, você vai saber que você vai ter que entrar aqui e se já tiver aqui ele, ó, você vai clicar em Excel. E o Excel vai abrir e você vai trabalhar nele, ok? Se você vai trabalhar com Word, ele já está aqui abertinho, ó, você vai trabalhar com Word. Então depende do seu programa, ok? Se você vai trabalhar com a internet, aqui, ó, deixa eu aqui, vou abrir aqui uma outra janela, certo? Vou vir aqui, ó, YouTuber, certo? Se eu vou trabalhar com YouTuber, aqui, ó, meu canal, ó, para vocês verem, pronto, aqui meu canal, meu canal aqui, tá vendo? Aqui são os vídeos que eu tenho no meu canal, ok? Aqui são os vídeos disponíveis, mas se você vir aqui, ó, o que ele está fazendo aqui, o Windows
está pegando as informações, né, e jogando para que eu possa ver. Aqui, ó, aqui tem todos os vídeos do canal, certo? Esses vídeos é que você, aqui, ó, aula de youtuber, aula de segurança do trabalho, auxiliar administrativo. Então eu vou soltando umas aulas dessas aqui. Essa aqui você vai assistir, ó, depois, tá vendo, ó? Aula, cadê não? Auxiliar administrativo. A próxima que você vai assistir é essa aqui, ó, tá vendo? Então vou salvar depois, vou soltar depois, provavelmente amanhã, né? Ou até hoje mesmo, depende, não sei. Né? Então aqui, ó, é o meu canal do YouTube. Você vê que é um canal específico para o Centro Capacitar, né? Eu posso ter um canal só para mim, só para eu fazer minhas coisas, mas esse é só para o Centro Capacitar, ok? Então eu posso utilizar o Windows para trabalhar nessa forma. Então, exemplo, o que eu posso fazer? Eu posso mudar o Windows do jeito que eu quiser. Então, não está vendo aqui a figura? Eu posso mudar a figura, botar outra figura. Eu posso mudar aqui, ó, o logomarca do que eu entro, que é também de uma série. Então, tudo que eu quiser, eu posso vir e trabalhar no Windows, ok? Então, se eu quiser instalar ou desinstalar um programa ou ver como é que está a situação do Windows, eu venho aqui, ó, painel de controle. O painel de controle, ele vai me mostrar tudo o que tem no meu computador, certo? Sistema de segurança, ele vai mostrar aqui, ó, firewall, sistema. Eu não vou explicar basicamente aqui, vocês não precisam saber nada disso, né? Que é a questão de segurança e de proteção do seu computador, certo? Rede de internet, ele vai mostrar as redes que eu tenho, tá vendo? Tudo explicadinho. O hardware e som, então ele vai dizer o som aqui, ó, que eu tenho, o dispositivo de microfone, de vídeo, tudo bonitinho, certo? Programas, aqui, ó, aqui é bom vocês olharem, programas e recursos. Então ele vai mostrar aqui, ó, todos os programas que eu tenho, ok? Se eu quiser apagar um programa, eu venho aqui, ó, nesse aqui, e venho aqui, ó, em desinstalar. Pronto, ele vai tirar. Eu não vou fazer isso que eu não quero apagar meu programinha, né? Mas se você quiser, é simples, né? Se eu quiser tirar o Mozilla, que é de internet, eu venho aqui, ó, e ó, só desinstalar. Ele vai desinstalar esse programa aqui e beleza. Alguns programas vai pedir para você reinicializar o computador, para ele tirar de vez, mas a maioria não precisa, ok? Então aqui é para você ver os programas que você tem, certo? Aqui a conta das pessoas que tem no computador, a aparência que se você quiser mudar, relógio, entendeu? Então tudo está aqui, ó, que se você quiser, a configuração do seu computador está aqui para você mudar, ok? Então você pode mudar do jeito que você quiser a aparência ou o formato do seu computador. Agora lembrando, como eu falei, você só vai mudar o que está aqui, né? As funcionalidades do computador. Você não vai poder criar uma coisa que não esteja nesse computador aqui. Porque lembra que eu falei? Porque o sistema operacional do Windows, ele é proprietário. Então você não pode mudar, como a gente chama de código-fonte do sistema. Porque você, exemplo, se eu quisesse criar e colocar alguma coisa no computador, eu não poderia. Porque eu não tenho a autorização, digamos assim, para mexer no Windows. No Linux, lembra que eu falei? Eu posso. Mas no Windows eu não posso não. Entendeu? Então, esse aqui é o Windows, certo? Que você vai utilizar. Então, exemplo, você está trabalhando numa empresa. O seu chefe vai pedir para você trabalhar no Excel, né? Então, assim que liga o computador, você vem, né? Procura aonde está o Excel e clica para trabalhar. Então, vamos olhar um pouquinho o Excel. Basicamente, os programas do pacote Office, que vem Excel, PowerPoint, Word, eles têm essas abas aqui assim, tá vendo? Então, se você entrar aqui no Word, ó, praticamente as mesmas abas, tá vendo? Inserir, tá vendo? Ó, basicamente as mesmas abas. Essas abas é que vão fazer você ter opções de trabalhar no seu programa. Então, se você trabalha com o Excel, você vai trabalhar com planilha. Então, cada bloquinho desse aqui, ó, é chamado de célula. Aqui você tem a matriz,
Quem viu matemática, quem lembra de matemática, ó, é uma matriz, ó, que você vai trabalhar aqui, ó, A, que está na coluna, né, aqui em cima são as letras que fazem as colunas e os números são as linhas, certo? Então vamos supor que eu quero, na matriz, né, no caso do Excel, a célula M13. Qual é essa célula? Vamos lá, M está aqui, ó, M está aqui, tá vendo? 13, cadê 13? Aqui. Então M13, ó, é essa, ó, aqui apareceu, ó, M13, tá vendo? Uai, saiu. Aqui. M13, tá vendo? Então você vai saber trabalhar, como trabalhar no Excel. Lógico que aqui eu não vou explicar aqui não vai ser uma aula de curso básico de Excel. Não, aí eu aconselho vocês entrarem no Word, ó, na internet, como eu disse a vocês no começo da aula, vai no YouTube, pronto, vamos fazer isso, né? Não custa nada. Vamos fazer o quê? Vamos lá, ó, no Windows, vou lá no programa do Google, né? O Chrome, que é esse programa aqui, que entra na internet. Vou no YouTube e vou pesquisar aulas gratuitas de Excel. E vou lá. Vou vir aqui, ó. Opa aí, ó. Tá vendo? Aulas muito aqui, ó, aulão Excel de 20 minutos, meia hora. Então você tem aí, ó, cursos básicos de trabalhar com Excel, certo? Ou até coisas mais específicas, tá vendo? Ela diz aqui, ó, fórmulas usadas no Excel, tá vendo? Então tem cursos específicos do que você precisa. Então necessariamente qualquer curso aqui, ó, que você tenha, você vai aprender, ok? Aqui são as células. E se você quiser trabalhar no Excel, eu vou vir aqui, ó, e já vou aqui, ó, quando você clica aqui nessa abinha, ele vai perguntar se você quer abrir um novo, se você quer abrir já um existente, salvar, imprimir. Então eu vou aqui abrir, ó, um já existente, ok? Então eu vou pegar aqui, ó, alunos de Oliveiras de Brejinhos, né? Não vou pegar de Brotas não, vou pegar de Oliveiras de Brejinhos. Então aqui, ó, aqui são os alunos que nós temos, certo? Em Oliveiras de Brejinhos, alguns, que não são todos, aqui é uma planilha que já está velha, certo? A gente não atualizou ainda, mas aqui, ó, nesses aqui já pagaram a matrícula, certo? E ainda não pagou mensalidade nem o livro, porque a gente não fez. Mas supondo que eu queira saber quantas pessoas pagaram o livro e quantas ao total. Então vamos lá. Supondo não, o livro, que é R$80, vamos supor que Nilza pagou R$80, certo? Juliana pagou R$80, certo? Joabe pagou R$80 e vamos supor que Lázaro Damasceno pagou 2 livros, R$160. Então, como é que eu posso fazer esse somatório? Bom, você pode vir aqui, ó, no Windows, vem em calculadora, que não está aqui, sumiu. Então vamos lá aqui, ó. Então vamos procurar a calculadora, acessório, calculadora, tá vendo? A calculadora aqui, e vamos somar. Então primeiro é 80 mais 80 mais 80 mais 160 igual a 400. Aí eu venho aqui, vamos botar aqui total. Total 400. Não é isso? Só que ao trabalho que deu, eu tive que ir lá, entrar no Windows, procurar a calculadora, digitar um por um, imagine se tudo aqui tivesse, olha o trabalho que teria. Então o Excel é feito para justamente facilitar esse trabalho. Como assim?
eu posso vir aqui, ó, e utilizar a fórmula matemática do Excel. Como assim? A mais simples é essa aqui, eu vou selecionar aqui, ó, tudo, certo? E vou clicar, ó, nisso aqui, ó, autossoma, somatório. Ele vai automaticamente vai somar tudo. Então vamos fazer aqui, ó, vou apagar aqui, certo? E vou clicar aqui, ó, no somatório, ok? E aí ele já vai dar aqui, ó, o somatório 400, tá vendo? Então aqui é o somatório. Então se eu vou colocar ele, se eu vir aqui, ó, soma, tá vendo? Igual soma D3 a D17. Então ele sabe que vai somar aqui, ó, da D3, tá vendo, ó? D3 a D17, ele vai somar, tá vendo? Então vamos lá, ó. Tá vendo aqui, ó? D3 a D17, ele vai, tudo que aparecer vai somar. Tem quantos aqui? 400. Vamos supor que Jéssica pagou só 40, porque ela só tinha 40 e ela só deu metade. Ó, automaticamente ele já soma, porque ele sabe, como eu falei, ó, ele vai somar tudo que tiver de D3 a D17, tudo que tiver aqui, ele vai somar, entendeu? Então vamos bolar que outra pessoa pagou 80. Então, assim que eu sair, ó, automaticamente, ó, ele já soma, ele já vai para 520. Aí supondo que Damasceno ia pagar e acabou não pagando, ó, automaticamente vai para 360, entendeu? Então isso aqui é uma forma mais prática de você utilizar o Excel, né? A relação a cálculo. Lógico, como eu falei, isso aqui é bem simplesinho para você entender a lógica do Excel. Uma coisa mais detalhada, eu recomendo ir lá no Windows, né? Depois no Chrome, no caso se você trabalhar com Chrome ou Mozilla ou Internet Explorer, entrar no YouTube e ver uma aula legal, entendeu? Eu só estou aqui para mostrar a vocês o que pode ser feito assim de uma maneira mais rápida, entendeu? Então o que você pode melhorar aqui na planilha? Supondo que você queira melhorar a visualização, então você pode, ó, mudar a letra, colocar a cor que você quer, tá vendo vermelha? Você pode mudar a cor de maneira 1 por 1, se você quiser vir aqui, ó, você vai mudando as cores, certo? De 1 por 1 que você queira, também, não tem problema, né? Como eu estou falando, ó. Então você vai mudando as cores. Você pode mudar aqui, ó, o espaçamento, não, a célula, né? Você pode printar toda a célula, tá vendo? Então você pode pintar a célula da cor que você quer, certo? Para o quê? Para, às vezes, melhora a visualização. Aqui não, que você está piorando a visualização, né? A visualização está sendo pior, digamos assim, porque fica muita coisa na tela. Mas você pode, entendeu? Isso aqui são linhas de grade, essas coisas pretas aqui, ó, são as linhas de grade. Você pode alterar essas linhas de grade, como você pode tirar aqui, ó, você vem aqui, ó, sem borda, tá vendo? Fica sem borda, certo? Você pode mudar a borda, deixando ela mais escura, mais grossa, tá vendo? Que é em negrito. Você pode especificar aonde você quer as bordas, só embaixo com duas linhas, entendeu? Você vê aqui duas linhas, tá vendo? Então você vai decidir como você quer, certo? Então o Excel tem essa funcionalidade, entendeu? Então você pode trabalhar, ó, com o Excel de forma bastante satisfatória do que você precisar. Logicamente, como eu falei, se você for trabalhar em um setor que lide com finanças, esse somatório aqui vai ser fichinha. Você vai trabalhar com muito, muito, muito mais. Então aqui, ó, você pode inserir imagem, você pode inserir gráfico, né? Então vamos lá, vamos só para você ter uma ideia. Pizza, né? O gráfico, você pode aqui, ó, selecionar, inserir esse gráfico, tá vendo? Ele já pegou essas 4 informações aqui, ó, 80, 80, 80 e 40, certo? Então você pode trabalhar em forma de gráfico também, sem problema, entendeu? É como eu disse, isso aqui não é para vocês aprenderem, é só para vocês terem uma noção de como trabalhar. Vá lá, né, no YouTube que tem tudo, ok? Layout de página, fórmulas. Aqui, ó, fórmula financeira. Ó, quantos tipos de fórmula você tem, ó.
fórmula de lógica. Então tudo isso aqui, ó, você vai trabalhar dentro do Excel, dependendo da sua especificidade, ok? Então aqui, ó, você vai trabalhar no seu Excel, ok? Então vamos lá, vamos sair, não vou salvar. Se eu quiser salvar, ficaria como está aqui. Como eu não quero, eu vou fechar e ela vai voltar como era antes, né? Como estava antes. Então vamos para o Word. Como vocês viram, né, no Excel, é exatamente igual, ó, inserir, tem algumas funcionalidades a mais, porque depende do programa. Lá, aqui você não vai ver fórmulas. Por quê? Porque basicamente o Windows, ou o Word não trabalha com fórmulas. Você vai ver situações ligadas a texto. Então aqui, ó, inserir, tem tabela, né, que você pode inserir tabela, tá vendo, ó? Eu não vou inserir. Você pode inserir imagem que você queira. Você pode inserir um clip art, que é quer dizer, melhor ainda. Aqui, ó, você pode inserir clip art, que eu não tenho, por isso que não apareceu. Você pode inserir figuras ou formas, tá vendo? Então você pode trabalhar de forma em que você pode, ó, fazer do jeito que você quer, certo? Essa figura, ok? Um guarda-chuvazinho, não quero guarda-chuva não, eu quero uma coisa melhor, entendeu? Então aqui, ó, você vai trabalhar como você quer. Se você quiser aqui, ó, girar, pronto, entendeu? Então você vai trabalhar de forma em que você quiser trabalhar, certo? Que você precisar trabalhar. Então você vai inserir várias coisas aqui, hiperlink, tá vendo? Hiperlink é para você acessar a internet. Então se eu quiser pegar, vamos lá, ó, Meet, certo? Aqui é o código. Então se eu quiser pegar esse código aqui, ó, eu venho aqui, colo no Word e vou aqui em hiperlink e crio. Então quando eu pego esse código e crio como hiperlink, quando eu clicar ele entra direto na internet, é automático, né? Aparece aquilo ali, certo? Então o layout de página, você vai ver a forma que você vai trabalhar, né? O tamanho da página que você vai trabalhar. Então carta ela é menor, aqui é em forma de ofício. E isso é quando você precisa imprimir também, né? Então você vai saber a forma que você vai trabalhar, certo? Referências, correspondência, revisão, tem tudo aqui, ó. Exibição, então tudo tem isso aqui, ok? Então vamos lá. Aqui eu peguei um texto qualquer, certo? Aqui você pode modificar, que são perguntas, certo? Lá, igual ao o Excel, você pode mudar, né, toda a forma de você trabalhar. Você pode mudar a cor, né? Você pode tirar o sublinhado aqui, ó. Ele já diz aqui, ó, que está sublinhado, ó. Quando está aqui amarelo, ó, está dizendo que está sublinhado. Então se eu tirar aqui, ó, ele some o sublinhado, ok? Se eu quiser, ó, deixar em negrito, que é mais forte, ó, você vai ver que ele vai ficar mais forte, ó. Ficou mais forte a imagem da letra, tá vendo? Para ficar bem mais marcante. Itálico é ele ficar mais deitadinho, ó. Você vê que ele deita mais um pouquinho. Então você vai trabalhar em diversas formas do Excel, desculpe, do Word. Então você vai digitar, certo, o seu trabalho. Você pode acessar de forma diferente. Por exemplo, você colocou isso aqui, mas eu quero destacar isso aqui. Como é que você pode fazer? Você pode selecionar, recortar essa imagem, ela vai sair, só que ela vai estar guardada na memória do Word. Você pode vir aqui, ó, inserir uma caixa de texto, como o nome já diz, é uma caixa que tem uns textozinhos. Você vem aqui, ó, e cola aquela informação que estava aí. Qual é a diferença? A diferença agora é que aquela informação que estava aí está dentro de uma caixinha. Ah, e o que quer dizer isso? O que muda? Bom, você pode pegar isso aqui, ó, dentro da caixinha e melhorar. Como assim? Vou clicar duas vezes na linha, tá vendo, ó, onde está aparecendo isso aqui, ó. Clico duas vezes, ó, para aqui o que vai acontecer aqui em cima, ó. Vou clicar duas vezes, ó. Ó o que apareceu aqui, ó, para você trabalhar nessa caixinha. Então, automaticamente, ele já sabe que você quer trabalhar nessa caixinha. Então, se eu vir aqui, ó, eu posso escolher o formato dessa caixinha. Ó como vai mudando, tá vendo, ó? A caixinha vai mudando. Então, se eu quiser deixar essa caixinha mais
informativa, mais chamativa, você escolhe o jeito que você quer. Então vou deixar assim, ó, pronto. Ó como ficou diferente, entendeu? Então você pode trabalhar de forma que você vá melhorando o seu texto, ok? Então, exemplo, você tem aqui as, as perguntas. Então, se eu quiser fazer de forma diferente, ó, eu posso fazer aqui com marcadores. Como assim? Eu posso vir aqui, ó, em marcadores e clico aqui, ó, tá vendo? Então cria um marcador. Então já fica aqui, ó, separado bonitinho. Eu não precisaria ter esse tracinho aqui. Eu tiraria esse tracinho para ficar com o marcador mais bonitinho, entendeu? Ah, mas eu não quero marcador, eu quero com tracinho. O que é que eu faço agora, já que eu botei o marcador? Não tem problema. É só você vir aqui, ó, e voltar. Ele volta à sua última ação. Ah, mas eu não gostei disso aqui não, ficou muito chamativo, eu quero como estava antes. Não tem problema. É só você voltar, ó, até como estava antes. Vai voltando, ó, pronto, tá vendo? Ah não, eu quero como estava. Tudo bem, você vem aqui, ó, e dá adiantar, refazer. Então ele vai, ó, refazer o que você fez, tudo, até a sua última ação, que foi essa. Ok? Quer dizer, no caso foi essa, mas como você não quer, deixa essa aqui. Entendeu? Então, isso aqui é uma maneira de você trabalhar no Word. Ok? Então, esses dois são os programas principais que você vai trabalhar. Esse aqui, teoricamente, é mais fácil, porque você só vai digitar e trabalhar na forma de melhorar o seu texto. Então, vamos ver aqui, ó, termo, aqui é o termo de adesão do Instituto. Então, os professores que entram no Capacitar, ele vai ter esse aqui, ó, é o termo de adesão. Todos os professores receberam isso aqui, ó, e vão assinar. Então, aqui, ó, você pode ver em várias páginas, tá vendo? Ah, mas não entendi, eu quero ver em uma página só. Tudo bem. Eu venho aqui, ó, exibição, uma página. Pronto, aparece só uma página. Ah, ficou muito pequeno, não tem problema, ó. Eu venho aqui, ó, e aumento. Aumento. Pronto, ficou em uma página, tá aqui, ó. Então aqui, ó, eu fiz aqui, ó, o termo de bem diferenciado, ó. Se eu quiser, ó, botar em negrito para ficar bem chamativo, eu venho aqui início, ó, negrito, ó como ficou, bem negrito, tá vendo? Ah não, isso aqui eu quero deixar de cor diferente, não tem problema, você vem aqui, ó, deixa de cor diferente, certo? Ah, isso aqui eu quero deixar bem especificado com a tarde, então você vem aqui, ó, amarela, tudo bem, você vai deixar aqui, ó, você não mudou a cor é a mesma, mas você deixou em tarja diferenciada, entendeu? Então esse aqui é o nosso contrato, certo? Então você pode verificar que ele tem tudo. Então a gente foi diferenciando cada coisa. Aqui, ó, vamos lá. Vou voltar do zero, né? Tirar o que eu fiz, para vocês terem ideia. Aqui, ó, tá vendo? Ó? Aqui, aqui, tá vendo? O hiperlink, ó. Quando eu clicar aqui, ó, ele aparece, ó. Isso aqui é um hiperlink. Quando eu clicar aqui, ele vai direto para o e-mail, para ele abrir o e-mail, porque ele sabe que isso aqui é internet, entendeu? Então isso aqui é um hiperlink, que eu falei naquela hora. Se eu quiser tirar o hiperlink, ó, eu venho aqui, ó, vou onde tem hiperlink e clico. Se eu clicar aqui, ó, ele vai pedir para eu tirar o hiperlink. Só remover o hiperlink, tá vendo? Como eu não quero, deixei quieto, ok? Então aqui, ó, aqui está o nosso contrato, certo? Então você vê aqui, ó, tudo bonitinho. Então você vê que aqui, ó, tem o espaçamento para você colocar a linha. Então se eu imprimir, a pessoa vai escrever o nome dela aqui. Mas se eu não quiser, ó, eu posso tirar essa linha, ó, vou tirar a linha e escrevo o nome da pessoa aqui, ó. Né? Não tem problema, certo? Você vai melhorar da forma que você quer. Então você vê que aqui a gente utiliza a linha, certo? Aqui, ó, aqui mesmo tá desorganizado. Então só vai organizar quando a gente começar a digitar. Então não tem problema ficar desorganizado como está aqui. Porque quando você começar a digitar é que você vai começar a organizar. Não tem problema. Mas aqui você já vê que está organizado bonitinho. Tá vendo? Aqui vai dizendo tudo bonitinho, né? Fica coordenado. Aqui, ó, tá vendo? Ó, são os marcadores, ó. Se eu quiser, ó, eu posso vir aqui, ó. Não gostei desse marcador. Eu posso vir aqui, ó, e trocar. Ó, troquei o marcador, ó. Ah, eu quero botar esse, ó. Eu quero botar esse. Tá vendo? Eu posso escolher o marcador que eu quiser, ok? Se eu não quiser, deixa como tá, certo? Então, eu posso fazer isso. Aqui, ó, tá vendo?
Então aqui você vai, aqui no caso, ó, esse daqui, ó, tá aqui, então tá errado. Eu vou ter que levantar isso aqui, ó, puxar isso aqui para cima. Então eu vou ter que diminuir alguma coisa aqui, ó, para caber em 2 folhas, ok? Aqui foi o que tava fazendo, desarregulou. Então aqui, ó, tem o cabeçalho. Então tudo isso aqui eu posso mexer. Isso aqui eu não posso, ó. Aqui é o cabeçalho, tá vendo, ó? O cabeçalho faz parte, tá vendo que ele tá aqui mais clarinho, tá vendo? Se eu for aqui, ó, eu não consigo mexer. Eu posso mexer aqui, mas aqui eu não posso. Aqui eu só posso mexer se clicar aqui dentro, ó. Aí ele vai criar aqui o cabeçalho. O cabeçalho e o rodapé, tá vendo? O rodapé tá aqui e o cabeçalho. Para que serve isso? Porque tudo, exemplo, aqui, ó. Aqui só tem nessa, isso aqui, ó, só tem nessa página, tá vendo? O cabeçalho vai aparecer em todas as páginas. Aqui, ó, aqui tem. Quer ver? Aqui tem. Então, se aparecer mais páginas aqui, quer ver? Ó? Vamos lá. Nós temos aqui, ó, 3 páginas, tá vendo? 3 páginas com cabeçalho, certo? Aqui, ó, se eu aqui aparecer, vai aparecer mais uma, quer ver? Ó, apareceu mais uma, tá vendo? Essa uma já aparece com cabeçalho, tá vendo? Então, todas as páginas que aparecer, já vai aparecer com esse cabeçalho e com esse rodapé, ok? Então, é isso. Então, ó, tá vendo aqui? Então, a gente vai trabalhar com o Word, certo? Nesse sentido. Então, a gente pode trabalhar com o Word e nós podemos trabalhar com Excel, ok? Vamos lá. Vou sair aqui também. Não vou salvar para não alterar nada aqui, certo? Então, voltamos de novo para o nosso a apresentação da internet, do Chrome. Então, nós temos aqui o Chrome, tá vendo? Que é aqui, ó, nesse símbolozinho aqui, ó, que ele acessa a internet. Então, tudo que eu quiser acessar a internet aqui, ó, ele vai aqui, ó. Eu tenho a Netflix, tá vendo? Então, se eu quiser entrar na Netflix, eu entro aqui. Se eu quiser entrar no YouTube, eu entro aqui, que aqui já é um atalho, certo? Mas aqui também são outros atalhos, tá vendo? Que tem, então, exemplo, eu quero, como eu trabalho com educação, quer ver aqui? É um programa que tem na internet que você faz a edição de imagem. Então vamos aqui, ó, vamos entrar nele para vocês verem. Então eu já estou trabalhando na internet, certo? No site da internet. Então eu venho aqui, ó, no meu do Chrome, eu já estou já tem aqui, já entrei, né? Eu venho aqui nos meus designs, eu já criei vários, ó. Tudo isso aqui eu já criei, entendendo? Aqui, ó, tudo isso aqui eu já criei. Então isso aqui são os meus designs, ok? Então exemplo, vamos pegar uma aqui, certo? Em relação a propaganda. Vamos aqui, ó, design. Então esse aqui, ó, é o que vocês receberam. Tá vendo, ó? Esse aqui já é o novo. Então esse aqui já tem cursos, na verdade, que vocês não tiveram quando vocês receberam esse papel aí na mão ou no celular de vocês. Então nós já acrescentamos mais 2 cursos aqui, que é manutenção de micro, tá vendo? Segurança de trabalho, acho que não tinha, não sei se tinha, e gestão pública de prefeitura. Esses aqui não tinha, com certeza esse e esse não tinha. Então isso aqui eu criei nesse programa. Aqui ele ensina como criar outros, ó. Ele já tem novos designs para você criar, ok? Então, fica mais fácil para você trabalhar. Então, exemplo, vou ver aqui outro aqui, ó. Então, aqui, ó, curso gratuito. Esses são outros cursos gratuitos que a gente tem, né? Nós não fizemos ainda em Oliveira dos Brejinhos aqui, mas eu já criei aqui, ó, um programinha, tá vendo? Nesse programinha tem aqui, ó, são cursos que a gente dá, certo? De um dia só. Como eu falei a vocês, a minha intenção é poder dar esse curso aí também no final, que é curso de qualidade no atendimento, certo? Onde você vai aprender a abrir seu próprio negócio. Então, tudo isso aqui, ó, são os designs que eu já tenho. Então, aqui, ó, de EJA, ó, da que a gente criou, né, da jornada pedagógica para as escolas, a gente fez em relação à EJA, né, na questão do deficiente, na questão do idoso, a indígena. Então, tudo isso foi criado, né, por mim, para a gente poder desenvolver. Né? Campanha eleitoral, que eu também fiz para político. Então, aqui estão meus designs, ok? Então, aqui, ó, eu estou trabalhando na internet,
certo? Então eu posso vir aqui e desenvolver qualquer ação, certo? Na internet. Então, exemplo, outra coisa aqui, ó, é questão de escola. Então eu posso vir aqui, ó, e buscar qualquer escola, é um site que eu posso vir em qualquer escola na Bahia. Então aqui, ó, eu posso vir aqui, ó, Bahia. Não tá indo. Só para quebrar minha cara. Né? Mudou. Não tá indo. Mas aqui, porque está demorando, ó. Então aqui eu poderia entrar nesse site aqui, ó, entrar em Brotas de Macaúbas e ver como está a relação das escolas municipais e estaduais, certo, no município, né? Como o site está demorando, infelizmente ele não vai liberar. Nessas as funcionalidades que o Windows tem, certo? Você trabalhar nos programas, seja Excel, aqui o PowerPoint, né? Vou entrar aqui, ó, no que a gente estava vendo. Foi o que vocês viram agora, tá vendo? Ó, o PowerPoint. Quem não viu, quem não chegou mais atrasado, né? Carla e Ruth vai ver amanhã, né? Que a gente explicando cada coisinha dessa aqui, ó. Aqui é o PowerPoint. Então, se eu quiser mudar alguma coisa, a mesma coisa, ó. Vocês podem ver que é a mesma questão das abas, com as mesmas coisas, só muda as especificidades de cada coisa. Então aqui, ó, ele vai inserir, ó, imagem, a mesma coisa que tem lá, só que tem coisinhas a mais, coisinhas a menos, certo? Aqui, ó, o layout. Se eu quiser mudar o layout, ó, eu posso vir aqui, ó, mudar o layout da página, tá vendo, ó, como ele vai mudando, ó. Então eu posso escolher o layout que eu vou trabalhar, ok? E quando você vê, ele muda tudo, ó. Não muda só uma página, ele vai mudando tudo. A não ser que você queira mudar, você pede aqui para mudar só em uma página, certo? Então você vai mudando o que você precisa, certo? Aqui, ó. Então você vai escolhendo. Aqui esse foi o que eu escolhi antes, ó. Então esse é que eu estou usando, ok? Então não tem problema, você pode utilizar aqui no caso do PowerPoint, você também tem a questão da animação. Então, exemplo, se eu quiser que essa animação entre diferente, eu posso botar, eu não quis colocar para não ficar muito cheio, mas se eu quiser, ó, eu posso, tá vendo, ó, eu posso escolher como ela entra, ó, tá vendo? Então, se quando eu clicasse, ela entraria, ó, do jeito que aqui está dizendo, tá vendo? Então, pode ser isso também. Então, você que vai escolher, certo? Você que vai definir como você vai trabalhar. No caso do PowerPoint, é de apresentação de slide. Então, se você vai dar uma palestra, se você vai fazer um curso como aqui agora eu estou dando, né? E você vai utilizar slides, você vai utilizar o PowerPoint, né? Aqui você pode colocar, inserir filme, você pode inserir um filme aqui, para quando você clicar aqui, ó, som, filme, né? Em que você pode clicar, e você está apresentando, vou apresentar aqui, ó, vamos lá, estou apresentando. E aqui tinha um link para o filme, quando eu clicaria aqui para ver o filme apareceria na tela. Foi o que eu tentei fazer na aula presencial, lembra? Só que não deu certo porque o PowerPoint do notebook não aceitou, né? Deu erro, aí eu tive que apresentar o filme depois. Não tem problema, né? Mas aqui a gente sempre tem que ver, entendeu? Então aqui está o PowerPoint, certo? Então é o básico. Vou sair sem salvar, tá vendo? Ó? Então o básico que você tem que saber no pacote Office, né? Que é o pacote de empresa mais trabalhado no mundo, é o Word, o Excel, certo? O PowerPoint para apresentação. Esses três são os principais, certo? Tem outras coisas no Office, mas esses são os principais, certo? Que você tem que lidar, certo? Porque muitas vezes você trabalha na questão de finança, mas a pessoa vai querer que você faça uma apresentação, né, dos dados financeiros. Você vai ter que saber transportar essa parte da base de cálculo para o PowerPoint, para você apresentar no Data Show, entendeu? Então tudo isso você tem que saber trabalhar, ok? Então aqui, ó, esse programa aqui, ó, tá vendo? O Ocan é um programa que ele tá
gravando. Tá vendo essa linha vermelhinha aqui, ó? Esse programa está gravando toda a tela. Então amanhã, quando vocês forem ver na internet, ele vai estar gravando toda a tela. Se eu quisesse diminuir aqui, ó, e gravar só um pedacinho aqui, ele gravaria só o que tivesse aqui, entendeu? Então esse aqui já é um programa específico, tá vendo? De gravação. Esse aqui, ó, Droidcam. Esse Droidcam é porque meu computador ele não tem webcam. Então, quando você vê a minha imagem, você está vendo pelo meu celular. Esse webcam aqui, ó, ele tá pegando, ó, a minha imagem, ó, tá vendo? Deixa eu ver se tá aí, o Droidcam. Então, na verdade, ele aqui, ó, a minha perna aqui, ó, né? Então, esse programa, ele está utilizando o meu celular para a webcam, certo? Eu desativei, como vocês podem ver aqui, ó, eu desativei o som para que o som saia aqui nesse microfone. Mas se eu quisesse, eu poderia utilizar o microfone do celular também, entendeu? Então é uma maneira que a gente tem, né, para desenvolver aqui, ó, né, a nossa funcionalidade, porque eu não tenho uma webcam, eu uso o celular. Então, para até isso, a informática nos ajuda, entendeu? Então, vou voltar aqui, certo? Então, para vocês verem a funcionalidade que hoje a internet nos faz. Então, nós estamos aqui, nós estamos falando em relação a... Vou mexer aqui, ó, no celular, ó. Pronto, ó, tá vendo? Estou mexendo no celular. Entendeu? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês na aula de hoje, certo? No primeiro momento, nós falamos da parte teórica do computador. Nós falamos inicialmente da parte da computação, de como você vê e como o computador trabalha, né? E nessa segunda parte a gente trabalhou a parte prática mesmo, né? Eu fiz essa aula porque muita gente talvez não tenha tido a oportunidade de trabalhar no computador como viu aqui, né? Às vezes fez o básico do básico. Então isso aqui, ó, para vocês verem que não tem dificuldade nenhuma, certo? Eu fiz o básico do básico mesmo, mas como eu disse a vocês, é só vocês entrarem na internet, no YouTube, que você vai ver lá, ó, já vai terminar em 5 minutos, tá vendo? É o nosso tempo, 10h05, pronto. Então terminou a aula aqui, a gente se despede, entendeu? Então, como eu falei, você vai entrar na internet, você vai ter lá Word, você vai ter aula de Excel, você vai ter aula de PowerPoint, tudo que você imaginar tem aula e você pode buscar. Não é pago, não tem nenhum problema, então você tem como se especializar, né? O que eu dei aqui foi apenas uma noção para você se especializar depois, ok? Então é isso.